Qual sonho você tem de realizar que você ainda não conseguiu realizar? Um dos meus sonhos era, né, tirar minha carteira de habilitação e hoje eu tô aqui para testemunhar para vocês como foi que eu consegui a minha carteira de habilitação, a minha primeira carteira de habilitação. Olá, me chamo Suzy Alcântara e hoje estou aqui para testemunhar com vocês, para falar com vocês como foi que eu consegui a minha primeira carteira de habilitação, né? Então, bora lá. Vamos começar pelo início, então, né? Eu estava um dia em casa, né? E quando eu recebi um telefonema, recebi uma mensagem falando que se eu teria interesse em um emprego, né? Nessa época eu estava trabalhando de doméstica, trabalhava em 3 empregos, né? Para poder conseguir ali ter uma renda de R$ 900 por mês. Eu lembro que eu ganhava R$ 300 por casa, né? Então eu ganhava aí uma média de R$ 900 por mês, trabalhando aí algumas vezes na semana, fixas, né? O serviço era fixo, era pago por mês. E assim, era muito longe da minha realidade. E na época, uma carteira de habilitação custava em torno de R$ 2.500, R$ 2.600 parcelado, né? Eles conseguiam parcelar pra gente no boleto. Porém, pra mim, essa realidade era muito difícil, porque assim, de eu ter que tirar mais ou menos uns R$ 500 de parcela por mês para eu pagar uma habilitação era praticamente impossível, né? Eu já era mãe de 2 crianças, né? Dos meus 2 filhos, eu já tinha os meus 2 filhos, pagava aluguel, então assim, era bem puxado para mim, então assim, eu fazia pra gente se manter no mês, né? O meu esposo também sempre trabalhou, né, de carteira assinada. Eu não trabalhei, não era carteira assinada, né? Porque como eram serviços, né, domésticos, não era carteira assinada. Então era 3 casas, 3 serviços que eu tinha. Então a minha realidade era muito, muito difícil. Assim, de eu conseguir me imaginar fazendo uma dívida alta, assim, de um valor grande, sabe? Até porque a gente sabe que a gente trabalha de doméstico, um dia a gente tá bem, um dia não tá. E como não era carteira assinada, eu podia mandar embora a qualquer momento e aí como que faria, né? Então eu me lembro que eu recebi uma mensagem, um telefonema, não me recordo ao certo agora, mas uma mensagem eu acredito que foi também. Né? Eu acho que foi os dois, mensagem e telefonema, perguntando se eu teria interesse em trabalhar num certo trabalho e eu ganharia um salário mínimo. Na época o salário mínimo era 1.200, né? Então, sim, já favorecia um pouquinho a mais, né? O que é a diferença de R$ 300 a mais, né? Só que era um emprego que eles me garantiram, né, que iriam assinar minha carteira futuramente. Só que para eu poder trabalhar nesse emprego, eu iria trabalhar com entregas, né? Então eu teria que ter habilitação. E aí é a hora que entra a intervenção de Deus, né? E eu falei, não, eu topo esse emprego, eu vou querer esse emprego sim. E trabalhei um mês que eu trabalhei lá, eu fui ver como que fazia certinho para poder parcelar essa habilitação. E eu fiquei com muito medo de perder o emprego, né? De não conseguir pagar. E eu parcelei em 5 vezes de R$ 500. Então foi um pouquinho mais demorado para me tirar a minha carteira de habilitação por conta de ser parcelado, então o processo é mais lento, né? E na época eu tirei de carro e moto. Eu já dirigia moto, carro nunca tinha pegado na vida, nunca tinha pegado carro na vida. Lembrando que hoje eu tô com 30 anos, então naquela época eu tava, não me recordo, 30, 29, 28, 27. Eu tava com uns 26, 27 anos por aí quando eu tirei a minha habilitação. Então, pra vocês terem noção. Então, tipo assim, eu nunca tinha tido contato com o carro. E através desse trabalho, eu consegui parcelar a minha habilitação e consegui pagar a minha habilitação, né? Até então, isso foi a parte fácil, né? Do meu tirar a habilitação. Porque quando chegaram as provas de carro eu fiz a prova de moto primeiro, as aulas e a prova de moto primeiro, só que eu acabei reprovando na moto. E aí eu tive que refazer a prova de novo. E nisso que fui refazer, eu fui fazer de carro. De carro eu nunca tinha pegado carro na minha vida. E logo de primeira eu passei de carro. E aí na segunda vez que eu tentei tirar de moto,
eu consegui tirar de moto também. Mas eu falo assim que foi Deus que me deu. Porque no dia eu tava tão nervosa, que eu não conseguia sentir os meus braços, minha perna, como se eu tivesse, sabe, assim, engessada. Da primeira vez foi exatamente isso, eu não consegui me mexer, né? A gente sabe que tem ali o lugar certo de pôr o pé no chão, de levantar e tudo mais. E acabou que eu não consegui por conta do nervosismo, né? A moto requer bastante equilíbrio e na hora eu fiquei muito nervosa. E quando eu refiz a prova novamente, aconteceu a mesma coisa. Deu gelado, eu travar, né? Mas o Senhor foi misericordioso e me deu a minha habilitação. Porque eu falo assim, foi Deus que me deu, porque assim, o meu pé, eu vi o tempo todo meu pé descendo pro chão, o tempo todo, sabe? Que da primeira vez, eu coloquei o pé no chão, né? Já é desclassificado na hora. E da segunda vez aí eu conseguia de carro e a de moto. E eu trabalhei nesse emprego apenas 5 meses. 5 meses eu trabalhei nesse emprego. E foi exatamente a quantidade de meses que eu tinha parcelado para eu pagar a, a habilitação, desculpa. E foram 5 meses. Então eu trabalhei 1 mês e 4 meses tirando a habilitação. Então eu saí de lá, ainda fiquei 1 mês devendo só para poder pagar, para quitar a minha habilitação. E foi assim um trabalhar de Deus perfeito, que deu para pagar tudo certinho. Eu tirei aquilo que era do papel, que era um sonho meu, mas foi assim o empurrãozinho do Senhor. E acabou que eu nem precisei utilizar a minha habilitação nesse emprego, porque quando eu estava habilitada, eu não estava trabalhando mais nesse emprego. Vocês acreditam? É muito, assim, é muito, muito doido, né? Que eu nem trabalhei. Se eu trabalhei, foi uns dias só, habilitada, de moto, mas de carro, eu acredito que não, mas os dois foi no mesmo dia, então não, acho que eu não. Se eu cheguei a trabalhar, foi uns dias só, mas assim, não cheguei a ficar muito tempo naquele emprego, sendo que eu tirei a habilitação por causa do emprego. Então, eu tenho algo para dizer para vocês, assim, que foi Deus mesmo que quis me presentear. Claro que a gente se esforça, tudo, mas a gente sabe que Deus é Deus, não tem boca, né? Foi Ele que me deu, foi Ele que capacitou. A habilitação, Ele mandou o emprego até mim, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito difícil, né? As pessoas te ligarem, te mandarem mensagem oferecendo um emprego bom, um emprego que te pague bem. Então, assim, ainda exigindo algo que era o seu sonho você fazer, mas você não tinha condições, né? Então o Senhor mandou as condições, o Senhor manteve, o Senhor supriu, o Senhor nutriu, sabe? E o Senhor me fez sair vencedora, né? E hoje tem 3 anos ou mais que eu sou habilitada, né? Hoje em dia eu posso andar para onde eu quiser, porque eu tenho a minha habilitação, sabe? E é só Deus para fazer isso na vida da gente, só Deus. Então eu quero dizer para vocês assim que tudo que vocês forem fazer, que seja para glorificar o nome de Deus, né? Tem um versículo bíblico que diz assim, lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja tudo para a glória de Deus, né? E eu sempre deixei muito claro para todo mundo que foi Deus que me deu a minha habilitação, Ele que me capacitou para eu conseguir, né? Porque senão até hoje eu não teria habilitação, né? Eu tenho moto, mas estaria andando por aí fora da lei. E depois, um ano depois, que, né, que a gente fica com um ano com a nossa carteira de habilitação provisória, depois a gente ganha a original mesmo, que é fixa, né? A gente ficou um ano aí em observação para ver se a gente não vai cometer nenhum delito. Depois de um ano que eu tinha tirado a minha habilitação, eu comprei o meu primeiro carro, né? E na época eu fui fazer, eu falei, não, vou fazer só de moto porque eu não tenho carro. E a moça falou assim, não, faz de carro e moto porque tá compensando mais. E eu fui e fiz, né? Andei bastante tempo com o meu carro e já habilitada. Então, se Deus, ele consegue ver as coisas além de nós, consegue nos mostrar além do que daquilo que nós vemos, né? E eu queria ter compartilhado isso com vocês, né? Para que às vezes você tem um sonho aí, você tem uma vontade, né?
e Deus está trabalhando a seu favor. Creia nisso, que Ele está trabalhando a seu favor, que Ele vai mandar provisão, que Ele vai mandar, Ele vai sustentar. Eu não vou dizer para vocês que esses 5 meses trabalhando para poder adquirir a minha habilitação foi fácil, não foi fácil. Passei muitas humilhações, passei muitos conflitos internos, externos, sabe? Mas consegui. E depois que a gente passa, a gente olha e fala assim, valeu a pena. Na hora que a gente tá passando, a gente fala assim, não vale a pena, não quero, vou desistir. Mas o Senhor honra aqueles que o honram, né? E o Senhor decidiu me honrar dessa forma, com esse sonho, né? E aí ainda estamos aqui também no sonho da casa própria, mas a gente vamos continuar orando, né? Mas eu queria dizer para vocês que tudo que vocês ganham, tudo que vocês ganharem, de recursos, de dinheiro que chegar na mão de vocês, saibam usar, saibam investir em vocês, porque eu parcelei, igual eu falei, era 1.200, né? Sobrava muito pouco para mim, eu paguei R$ 500 por 4 meses, né? Para quem tinha outras obrigações, né? Puxou, apertou, mas eu fiz porque era necessário, porque igual eu falei, pro emprego era necessário que eu tivesse habilitação. Então eu fui e apertei o passo um pouco e deu e eu consegui fazer. Mas se não fosse necessário, se não tivesse uma pressão para poder fazer, eu não teria feito, né? E às vezes a gente só funciona assim, na base da pressão. É necessário fazer, né? E se a gente não posicionar dessa maneira, a gente não consegue as coisas, nossos sonhos, né? E eu acredito que para eu conquistar minha casa também não falta muito, né? Porque eu procuro sempre estar posicionada, procuro sempre estar posicionando. E dessa mesma maneira também eu quero deixar para vocês, posicionem, porque não adianta vocês trabalharem muito e não realizar o sonho de vocês, ou ganhar canseira, ganhar desgaste emocional e não conseguir. Então tudo que vocês ganhem, invistam em vocês, em uma habilitação, em uma moto, uma bicicleta nova, não importa o que seja, sabe? Não gaste tudo, porque senão vocês vão acabar ficando frustrados sem realizar os sonhos de vocês. E graças a Deus eu trabalhei nesse emprego, consegui. E hoje em dia, assim, às vezes, até hoje, assim, às vezes quando eu falo assim, eu falo, você é habilitada. Eu falo, nossa, eu sou habilitada, sabe? É coisa que Deus faz com a gente e a gente fica sem acreditar quando as coisas acontecem. Então eu queria deixar pra vocês esse pequeno relato meu, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui. Então fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!